Porque a rivalidade entre Brasil e Argentina é tão forte lá do canal Trave a Trave, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Música boa. Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Com essas famosas palavras, do Galvão Bueno sintetizou uma ideia e um sentimento constante em uma das maiores rivalidades do futebol mundial, que eu, pelo menos, cresci aprendendo que era a maior. Com pelo menos 112 anos de história, o confronto é marcado por conflitos, diferenças culturais, craques, duelos históricos e muito equilíbrio. Entranhados nesses aspectos estão acontecimentos históricos que geram nuances capazes de embasar e explicar o significado do clima bélico gerado quando o Brasil e a Argentina entram em campo, não importando a natureza da partida. E hoje, aqui no Trave a Trave, você vai ter uma visão panorâmica sobre o maior clássico das Américas para que você entenda que essa rivalidade não foi gerada por um narrador ou emissora de TV, sendo sim um caso repleto de camadas, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Mas antes de seguir com o vídeo, eu preciso deixar para você um recado que é sobre o trailer do Pacto, o documentário que a gente está fazendo sobre o Bayer Leverkusen. Cara, o trailer ficou muito bom, eu estou deixando aí no card para você conferir por conta própria, e como é bem curtinho, você não precisa nem esperar esse vídeo aqui terminar. É só clicar aí, dar uma olhada lá no trailer, que se não valer a pena, você não volta para esse vídeo aqui. É sério, eu tô te garantindo que você vai curtir, então assiste lá, e se você não gostar, nem precisa voltar aqui para conferir esse Brasil e Argentina. Agora, se você gostar, deixa um comentário lá no trailer e volta aqui para conferir o conteúdo. E eu gostaria de recomendar aqui o canal Webfoot. Sim, é um canal muito bem feito, é um canal que tá começando. A tensão entre os dois países pode começar a ser contado a partir da Guerra da Cisplatina, que durou de 1825 a 1828. Então é muito tempo, tá doido. De definição nas questões que envolviam a região que hoje é o Uruguai. Para resumir bastante a história, que não é o foco aqui, essa terra era alvo de conflitos entre Espanha e Portugal, países dos quais Argentina e Brasil eram colônias, respectivamente. O desejo dos portugueses era anexar a região em definitivo e por isso iniciou-se a guerra onde os brasileiros lutavam contra argentinos e uruguaios. O resultado foi uma derrota brasileira acachapante, onde milhares de soldados acabaram perdendo a vida em combate, além do impacto econômico que foi sentido em todo o Brasil devido aos gastos com a guerra. Por outro lado, a Argentina se tornou um dos países mais ricos do mundo, atraindo a atenção de imigrantes europeus que foram em busca de novas oportunidades no então emergente país sul-americano, a ponto do ex-presidente argentino Alberto Fernandes ter dito em 2021 que os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros da selva, mas os argentinos chegaram dos barcos, que vinham da Europa. Assim, é possível deduzir que a rivalidade nasceu a partir da herança dos países colonizadores, mas também da postura presumidamente superior que o povo argentino ostentava em função de suas características e descendências. No futebol, os primeiros confrontos aconteceram em 1908 e 1912, ambos em território brasileiro, sendo que apenas o segundo é considerado uma partida oficial. O primeiro foi uma tentativa de amenizar as tensões políticas entre os países. O cara vai camisa do Brasil e Argentina. 7 de setembro, um movimento proposto pelo então presidente argentino Júlio Roca. Ambos os jogos foram realizados em solo brasileiro, um no Rio e outro em São Paulo, sendo que os hermanos venceram os dois confrontos, inclusive aplicando um sonoro 5-0 no jogo comemorativo. Na verdade, esse resultado era o mais comum dos confrontos, onde, segundo a imprensa esportiva da época, a Argentina praticava um futebol melhor, porém abusava das entradas violentas e do tratamento hostil aos brasileiros. Um fato que ilustra bem o cenário é essa charge publicada
publicada em 1920 por um jornal argentino, quando a seleção foi disputar um amistoso lá em Buenos Aires. Nessa ocasião, 4 atletas negros brasileiros recusaram-se a entrar em campo, fazendo com que o time argentino entrasse em campo também com 4 jogadores a menos, em solidariedade aos atletas brasileiros. Ou talvez eles só não queriam perder mesmo para um time que tinha menos jogadores, né? Eles não queriam arriscar isso. Tanta violência gerou situações curiosas, como na Copa Roca de 1939, onde os primeiros jogos foram disputados em solo brasileiro e com, pasmem, um árbitro brasileiro no apito. Uma coisa inimaginável nos dias de hoje. No entanto, nem isso foi capaz de tirar o título da Argentina, que acabou vencendo o torneio nos confrontos de desempate, inclusive tendo vencido o primeiro jogo por 5-1 em pleno São Januário. Nos anos seguintes, essa tônica continuaria existindo, mesmo com o futebol brasileiro passando por uma época de evolução técnica que seria notada internacionalmente na Copa de 50. É importante lembrar que na década de 40 não foram disputadas edições de Copa do Mundo em função do que acontecia na Europa. Que bem, você sabe o que é e eu não posso ficar falando as palavras. Tá ligado. Logo, a rivalidade local ficou mais intensa e os confrontos ficaram mais acirrados, dando uma amostra do que seria visto nas décadas seguintes. O Brasil então começou sua consolidação como referência no futebol a partir da década de 50. Embora grandes craques já tivessem deixado sua marca, a geração de Pelé conquistou as primeiras 3 Copas, nas edições de 58, 62 e 70, e além disso, o Santos venceu as edições de 62 e 63 da Taça Libertadores da América, bem como o Mundial de Clubes. Ou seja, em 20 anos, o Brasil se transformou em referência no futebol, com seu estilo de jogo alegre, fluido, inventivo e encantador. A Argentina, por outro lado, não viveu as melhores de suas fases nesta época, ao menos no que envolve a seleção, mesmo tendo Di Stéfano em atividade naquela época. Mas ainda assim, praticamente gigante, né, cara? O Di Stéfano, na moral. Com os títulos de Independiente, Racing e Estudiantes, também conseguindo vencer 2 edições de Copa América, enfim. Mas entre os brasileiros e argentinos, os confrontos ficavam cada vez mais equilibrados e com um nível cada vez melhor. A Argentina começou tendo vantagem no confronto histórico, mas o Brasil foi equilibrando ao longo do tempo. E com o nosso país ocupando o posto de melhor seleção por tantos anos e tendo Pelé como expoente de um futebol perfeito, a Argentina teria que responder. E essa resposta veio na conquista da Copa de 1978 jogando em casa, e depois em 1986, quando Maradona recebeu o status de Dios, incorporando todo o espírito do povo argentino em campo, desfilando seu talento nos gramados e levantando o questionamento sobre quem seria melhor entre ele e Pelé. Um eterno debate entre rivais que um nunca vai admitir a superioridade do outro. Pelé é o maior. O confronto passou a não ser apenas de seleções, de povos, mas sim de um jogador com o outro. E ali já começou a transcender o campo. Durante a história, o confronto proporcionou momentos que deixaram a rivalidade ainda mais acentuada por fatores que excedem a competitividade, como a derrota peruana para a Argentina na segunda fase da Copa de 78, por 6-0, justamente o placar que tiraria o saldo de gols necessário para a classificação dos hermanos, eliminando automaticamente o Brasil. Um placar muito exagerado para aquela geração peruana, considerada a melhor da história. Houveram ainda jogadores argentinos admitindo que deram água batizada com sonífero para alguns jogadores brasileiros nas oitavas de final da Copa de 90. Caraca, a Argentina colocou até coisa pra galera não ir pro jogo, mano, pra galera dormir. Nossa, que é isso, os caras estavam trapaceando demais. Onde Canidia marcou o único gol do jogo após assistência de Maradona. Além dessas participações, o encontro se repetiu em 74 e 82 com vitórias brasileiras. Além desses jogos no mínimo estranhos, não são poucos os casos de preconceito e hostilidade sofridos por brasileiros em terras argentinas, além de reclamações bem pertinentes envolvendo o favorecimento da Conmebol para os prateados tanto nos bastidores quanto na arbitragem. Quem torce pelo Corinthians deve sentir até hoje os absurdos cometidos por Carlos Amarilha no confronto contra o Boca Juniors em 2013. E bom, como você sabe, a gente tem um quadro aqui no canal falando de times, de campanhas de times brasileiros, e também um quadro destrinchando tudo o que aconteceu em uma partida. E se você quer ver esse jogo aqui do Corinthians, é só comentar aí embaixo que a gente pode pensar em produzir. O histórico do confronto começa a pesar para o lado brasileiro de forma definitiva a partir dos anos 90, onde a Argentina inicia um grande jejum de títulos, além de uma freguesia ainda maior para a seleção, que comemorava as Copas de 94 e 2002, além de outros títulos relevantes, e claro, ainda chegou na final em 98. Embora os hermanos revelassem craques e mais craques e todo o jogo fosse uma batalha técnica e física, uma o Brasil batalha. costumava levar vantagem mesmo com times alternativos, como nas edições de 2004 e 2007 da Copa América, e também na Copa das Confederações de 2005, onde o time considerado mesclado não tomou conhecimento da constelação argentina, vencendo por 4-1. Depois de vencer em 93, a Argentina só seria campeã sul-americana novamente em 2021, que tudo bem, foi em pleno Maracanã e justamente contra
contra o Brasil. Título esse que confirmou o bom trabalho de Scaloni. Ganharam de novo agora em 2024. Serviu como um alicerce importante na construção do time que seria Copa campeão América do mundo no Catar em 22. No total, Brasil e Argentina já se enfrentaram 110 vezes. Bastante. Inacreditáveis 42 vitórias para cada lado e 26 empates. É claro, até o momento da gravação desse vídeo. A seleção brasileira leva uma pequena vantagem nos gols marcados, 167 a 162, o que mostra o quão imprevisíveis são os confrontos, mesmo que a história mostre uma alternância de protagonismo entre as seleções através de suas gerações. Na disputa direta por títulos, a Argentina leva vantagem na Copa América, tendo vencido 16 com essa última, contra 9 do Brasil. Na Libertadores, 25 a 23 para os hermanos. Bom, mas em Copas do Mundo, a vantagem é e vai continuar sendo nossa por pelo menos mais 6 anos, que no caso é 5 Copas para o Brasil e 3 para a Argentina. Após 3 conquistas grandiosas e consecutivas, a Argentina vive um momento muito melhor que o Brasil. Lionel Messi quebrou muitas barreiras, além da rivalidade, pois fez com que muitos brasileiros torcessem, pelo menos em algum momento, pelos hermanos. E assim, na final eu torci pra ele ganhar mesmo, na moral. A nova e promissora geração argentina deve continuar seu caminho de sucesso, mesmo final, sem a liderança do melhor jogador de sua geração. Quanto ao Brasil, também possui uma boa geração de jogadores, mas não possui um norte tão bem definido para tem um craque, né, então. unir esforços em prol de algo maior. Brasil e Argentina não são duas das maiores camisas do futebol mundial apenas pelos duelos e pela história polêmica. São incontáveis os jogadores e treinadores que brilharam no futebol mundial, seja com dribles, gols, conceitos, inventividade e até rispidez. É simplesmente impossível imaginar a história do futebol mundial sem os talentos que vieram daqui e do outro lado do Rio da Prata. Gigantes europeus possuem tanta relevância atualmente, muito por conta das atuações desses jogadores por lá. O futebol não seria o que é hoje sem Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Rivaldo, Riquelme, Ronaldinho, Di Maria, Romário, Di Stéfano, Neymar e, bom, tantos outros. É claro que eu não estou dizendo que o futebol não teria evolução, eu acho essa ideia meio que absurda e um salto lógico, mas do jeito que é hoje, não seria, né? Acho que dá pra dizer que com tantos craques assim que moldaram o futebol, ele não seria o que é hoje sem essas atuações. Apesar da rivalidade muitas vezes ir além dos gramados e passar dos limites, quem ganha com tudo isso somos nós, os torcedores e apreciadores do futebol como um todo, que podemos admirar craques em seu primor, quando, ao mesmo tempo, testemunhamos novas páginas da história sendo escritas por personagens ímpares dos dois países, com todos os elementos cujas diferenças constituem a grandeza que vemos nesta rivalidade histórica. Mas por esse vídeo é isso, não se esqueça de conferir o trailer. É complicado que nas últimas vezes aí, todo o tempo que a gente tá jogando contra a gente tá perdendo. O último título da Copa América, ganharam a de 24 lá em cima da Colômbia, e a de 21 ganharam em cima do Brasil. Então aí a última aí, Copa do Mundo também conseguiram ganhar. Então já tá com um bom tempo que a gente só vê a Argentina ganhando um grande título e o Brasil ganha nada. E quando bate de frente com eles, a gente acaba perdendo. Mas é isso aí, uma incrível rivalidade que o Brasil tem com a Argentina mesmo. E é muito bom ver o jogo da Argentina com o Brasil, que a gente vê que tem raça, é um jogo pegado, que a galera dá o sangue ali pra jogar, pra conseguir o resultado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga no Instagram. E é isso, valeu, até a próxima, fui!